Você já imaginou como seria um lugar onde as pessoas são recebidas, acolhidas e amadas, independente de quem são ou do que fizeram? Já imaginou um lugar onde você, seus amigos e familiares podem descobrir uma vida mais equilibrada, significativa e completa? Já imaginou um lugar onde crianças crescem e se relacionam com alegria, conscientes de serem amadas e sabendo o porquê de existirem? Já imaginou uma comunidade cristã que se importa com a realidade das pessoas vulneráveis e que luta dia após dia para mostrar o reino em meio à desigualdade social? Já imaginou uma igreja que dialoga com a cultura de forma sábia, equilibrada, íntegra e relevante e que responde aos questionamentos do nosso tempo? Esta manhã nós damos sequência à nossa série de mensagens, Ouse Imaginar. Nós temos falado ao longo das semanas sobre ousarmos imaginar um lugar, uma comunidade cristã que seja acolhedora, ousarmos imaginar uma comunidade cristã onde você possa convidar seus amigos, suas amigas, que não necessariamente estão ambientados à religião ou à igreja, e esses amigos se sentirem à vontade neste lugar. Nós ousarmos imaginar um lugar onde nossas crianças se sintam à vontade para serem quem de fato elas são. Ousarmos imaginar um lugar onde aqueles que não têm chance de começar, não têm acesso, enfim, possam ter um ambiente de acesso. E hoje eu quero convidar você para seguirmos nessa imaginação sem limites, que o reino de Deus nos proporciona, nos dá essa oportunidade. E eu quero começar essa conversa com uma pergunta: como seria uma igreja que, centrada no Evangelho, dialogasse com a cultura de seu tempo? Como seria uma comunidade cristã que, sim, centrada no Evangelho, centrada nas boas novas notícias daquilo que Jesus fez por nós na cruz, na história, dialogasse com o seu tempo? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas muitas vezes a nossa espiritualidade e a maneira como nós desenvolvemos essa espiritualidade no ambiente cristão, muitas vezes tem a ver com outros tempos, com tradições que têm a ver com 1900 e alguma coisa, com 1800 e alguma coisa, ou então com 20, com 15 anos atrás, mas não necessariamente tem a ver com o nosso tempo. E no nosso tempo, nós encontrarmos uma ponte de diálogo com a nossa sociedade é importante. É importante porque a mensagem que temos que comunicar, ela é a maior mensagem que esse mundo já viu ou verá. A mensagem do Evangelho. Jesus entrou na história e morreu por nós, para nos dar vida, para dar significado para a nossa história. Será, Carlos, que é importante nós dialogarmos com a cultura do nosso tempo? O Evangelho já não é a mensagem de Deus que transforma o pecador, que transforma a sociedade? Se nós formos fiéis às Escrituras, se nós formos fiéis ao que Jesus nos ensinou, será que há necessidade de dialogarmos com a cultura, com a poesia, com a música, com a literatura, com os pensadores? Será que há necessidade de fato? Eu quero convidar você a pensar comigo e quero mostrar um percurso para você, para seguirmos refletindo aqui. Presta atenção nisso. Você sabia que os provérbios bíblicos, que a Bíblia diz que foram escritos por Salomão, na verdade, eles são uma compilação de provérbios, e que Salomão se utilizou de provérbios da sabedoria popular da época? Você sabia disso? Que Salomão não necessariamente escreveu todos aqueles provérbios, mas ele compilou muitos provérbios, escreveu outros, e daqueles que ele compilou, ele tirou muitos da sabedoria popular da época, para se conectar, para dialogar com
precisão com as pessoas com quem ele queria comunicar? Você sabia que Paulo, o apóstolo Paulo, o personagem principal do Novo Testamento, se tirarmos Jesus, obviamente, você sabia que ele, nas suas falas, ele cita pelo menos 3 filósofos gregos? Ele cita Epimênides de Creta, ele cita Aratos, isso na sua fala em Atos 17, e lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, ele cita um outro filósofo grego chamado Menandro. Por que Paulo faz isso? Por que Paulo se utiliza da filosofia grega, que não tem necessariamente nada a ver com a grande história exposta nas Escrituras? Por que o apóstolo Paulo se utiliza dos filósofos gregos? Eu quero que você preste atenção nessa citação do pastor Ricardo Agreste, que é um mentor para nós. A Igreja Presbiteriana Chácara Primavera é uma referência, uma das nossas igrejas mães, que investem em nós, e ele diz algo sobre a cultura que eu gostaria que você prestasse atenção. A cultura não é uma inimiga. A cultura pode ser uma aliada. Presta atenção nisso. A cultura, muitas vezes, ela é vista pela religião, pelas comunidades cristãs, como algo, como sendo um inimigo. Se você escuta música não cristã, se você assiste esse ou aquele programa, se você se envolve com essa ou aquela situação, você já é taxado como alguém que está caminhando fora, pisando fora da linha. Porque como discípula de Jesus, você não pode consumir essas coisas que mais têm a ver com a cultura e que menos têm a ver com a sabedoria bíblica. Mas o pastor Ricardo Agreste nos convida aqui a pensar, e é nessa direção que eu quero caminhar com vocês nesta manhã, de que a cultura não precisa ser uma inimiga. Ela não precisa também ser acolhida e consumida de forma acrítica. Tá tudo bem, então eu posso ouvir o tipo de música que eu quiser, do jeito que eu quiser, assistir o que eu quiser assistir, está tudo bem, afinal de contas é da cultura, está tudo certo. Não necessariamente. A cultura, ela não é uma inimiga, ela pode ser uma aliada. Salomão, compilar provérbios populares para trazer para o livro que compreende hoje as Sagradas Escrituras, isso acontece porque Salomão olha para a cultura como sendo uma aliada. Paulo, olhar para os filósofos gregos e trazer citações para comunicar melhor com os seus ouvintes ou leitores, tem a ver com Paulo olhar para a cultura como sendo uma aliada. E eu quero convidar você nessa manhã a olhar comigo, nesse sentido, para a seguinte ideia. A cultura é uma expressão precisa daquilo que a humanidade contém. Porque a cultura, gente, a cultura revela o que a humanidade é. A cultura nada mais é do que os desdobramentos de um povo, de como ele se alimenta, de como ele se comporta ao redor da mesa, de que tipo de cultura ele consome e o que ele faz com essa cultura. A cultura é uma expressão precisa, detalhada daquilo que a humanidade contém. Ela contém pelo menos 2 coisas. A imagem de Deus. A imagem de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso, em tudo que faz, expressa criatividade, sabedoria e bondade do seu Criador. E aqui, gente, eu não estou falando de discípulos, de discípulas de Jesus, eu estou falando da cultura como um todo. Aí, é por isso que às vezes você se depara com uma canção de alguém que não ama Jesus, de alguém que não é discípulo de Jesus, e essa canção conta para você uma história incrível, como essa canção que a gente cantou agora, da banda J Quest, onde você fala para a dor, para o medo, de que essas coisas não dominam mais você, de que você está caminhando na direção do sol. Isso tem muito a ver com a sabedoria bíblica.
Ou quando você pega aquela canção do Milton Nascimento, Canção da América, que fala sobre o amigo que tem que ter um lugar especial, não apenas no seu peito, mas no seu coração, na sua vida. Essa canção, ela expressa conceitos e princípios que estão contidos na sabedoria bíblica. Mas por que Milton Nascimento, que não é discípulo de Jesus, por que ele compõe uma canção nessa linha? Porque a cultura é uma expressão precisa daquilo que a humanidade contém. E a humanidade contém a imagem de Deus. A humanidade, seja ela de forma clara, transparente, seguidora de Jesus, ou não, um grupo que de forma clara e transparente não seja seguidor de Jesus, de qualquer maneira é a humanidade. E sendo humanidade, contém a imagem de Deus. O problema é que a cultura também é uma expressão precisa daquilo que a humanidade contém no sentido da imagem da queda. Porque a sabedoria bíblica conta para nós que Deus nos criou perfeitos, a sua imagem e semelhança, sim, contendo criatividade, beleza, amor, bondade do Criador, mas algo deu errado. Em Gênesis 3, a Bíblia conta para a gente que nós nos desconectamos de Deus. E quando isso aconteceu, agora nós também, além de termos a imagem de Deus em nós, agora nós também temos a imagem da queda. A imagem do pecado. O ser humano foi terrivelmente afetado pela desconexão com o Criador e por isso tudo o que faz expressa caos, injustiça, sofrimento, medo e necessidade urgente de encontrar sentido para a existência. Por isso que você está ouvindo músicas da cultura popular e você está encontrando sinais nessas canções de que elas apontam para uma necessidade, para Jesus de repente, como a música do Jota Quest, como a música do Milton Nascimento, como a música Vilarejo da Marisa Monte. Mas em alguns momentos você se depara com um funk, você se depara com uma canção de repente sertaneja e você percebe que existe uma diminuição da mulher, do papel da mulher. Você fala assim, peraí, a sabedoria bíblica não fala isso da mulher. Que a mulher tem que ser assim, que ela tem que ser, que ela tem que se sujeitar a esse tipo de tratamento por parte do seu marido, por parte do homem. A sabedoria não fala disso, sabedoria bíblica. Espera aí, então como é que a gente vai consumir esse aspecto da cultura? A gente olha para isso e discerne, e entende de que além da imagem de Deus, tudo que a cultura produz também tem a imagem da queda. A imagem da queda. Por isso que o Ricardo Agreste fala, a cultura não é uma inimiga, ela pode ser uma aliada, se nós tivermos esse olhar crítico, de olhar para as canções, para as poesias, para a literatura, para a produção cultural que há no nosso tempo e sabermos entender que algumas coisas têm a ver com a imagem de Deus e outras coisas têm a ver com a imagem da queda. Por isso, gente, que eu queria convidar você nessa manhã a pensar comigo, ousar imaginar um lugar de diálogo entre a cultura e o Evangelho. Eu quero que você ouse imaginar um lugar, uma comunidade cristã que, sim, é fiel ao Evangelho, é fiel às Escrituras, uma igreja onde o que é certo é pautado pelas Escrituras. O que é errado é porque foi dito pelas Escrituras. Uma igreja que seja fiel ao que a palavra de Deus diz, sim. Mas uma igreja para o seu tempo. Uma igreja para 2024. Uma igreja que dialogue com a cultura de forma sábia e corajosa. De maneira que consiga se conectar com os seus ouvintes, com as pessoas que estão próximas dessa comunidade. Eu quero convidar você a olhar comigo para um texto. A Bíblia fala em inúmeros momentos, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, sobre esse diálogo com a cultura. Mas eu escolhi um texto que ele é extremamente interessante e pode nos ajudar muito nessa manhã, que está em Atos, capítulo 17. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na sua versão de preferência, ou acessar o seu smartphone, ou se você enxergar aqui na projeção
na Nova Versão Internacional. Eu quero lembrar você que o livro de Atos, ele fala sobre uma igreja que está nascendo. O livro de Atos fala para a gente não de uma igreja perfeita, mas de uma igreja que ela caminha na direção de algo muito próximo daquilo que Deus quer que nós sejamos, enquanto comunidade cristã. Tá? A igreja de Atos é uma igreja imperfeita, cheia de gente pecadora, exatamente como essa comunidade aqui é. Mas ela tem alguns norteamentos, ela tem algumas direções que servem de exemplo para nós. No capítulo 17, Lucas, o autor deste livro, está contando um acontecimento que tem a ver com a vida de Paulo. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Capítulo 17, a partir do verso 16. A Bíblia diz o seguinte: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo está em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Semana retrasada nós falamos sobre Jesus ficando indignado com a maneira como alguns discípulos trataram as crianças. Semana passada nós falamos sobre a indignação de Jesus ao ver como pessoas marginalizadas eram tratadas. E hoje nós vamos conversar sobre um outro tipo de indignação. Obrigado, Rumi. Um outro tipo de indignação, agora não de Jesus, mas de Paulo, e que sinaliza para uma indignação que tem de estar presente na igreja de Jesus, na igreja de Cristo. Paulo ficou profundamente indignado com o quê? Com o quê, gente? Com a opinião política de alguns? Paulo ficou indignado porque o time de futebol que a galera ali torcia não era o melhor da cidade? Paulo ficou indignado porque aquelas pessoas eram ricas demais? Paulo ficou indignado porque elas estavam vivendo num contexto diferente do que ele imaginava? Paulo ficou profundamente indignado. Algumas versões dizem com o espírito perturbado, ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. O que é idolatria? O que é idolatria? Essa palavra parece que ela é muito presente, assim, especialmente no meio evangelical brasileiro. Mas o que significa de fato idolatria? O teólogo Agostinho de Hipona disse que idolatria é amor fora de ordem. Idolatria é amor fora de ordem. Tudo que você ama e que está fora de ordem é idolatria. E a idolatria, ela consome o seu coração, consome a sua alma e mata você. A única pessoa que em primeiro lugar na ordem não mata você é Jesus. Pelo contrário, Ele dá vida por você para que você tenha existência. Para que você de fato viva uma vida com sentido. Fora Jesus, nessa ordem das prioridades, dos amores, tudo fora de ordem, isso consome, isso nos mata um dia de cada vez. Paulo, em Atenas, ele fica perturbado, ele fica indignado. Por quê? Porque ele percebe que a cidade está repleta, cheia de ídolos, de amores fora de ordem. Quando você olha para a cidade de Curitiba, para a cidade onde você está inserido, para o bairro onde você mora, para a realidade onde você trabalha ou estuda, desenvolve a sua profissão, você percebe que naquele ambiente as pessoas também estão cheias de amores fora de ordem, não é verdade? Cheias de amores que não tem a ver com o que Jesus nos ensina. Elas estão amando o dinheiro, amando o trabalho de uma forma completamente desequilibrada, amando mais coisas que este mundo nos impõe e nos propõe, e amando quase nada o que Jesus nos ensinou a amar. E quando você vê essas coisas, você como discípulo de Jesus, como você reage? Com indiferença? Cada um por si, né? Eu cuido da minha vida, eu desenvolvo a minha espiritualidade, estou indo lá no ático agora, e está sendo legal para mim, essas pessoas aí, elas estão por fora. É assim que você reage, com indiferença? Ou você reage com raiva delas, porque elas estão, não sabem o que é bom?
Paulo, ele fica indignado. Mas não é uma indignação focada em alguém, em fulano, ciclano, beltrano, não. É uma indignação que está apontada para os ídolos, para os amores fora de ordem. Agora, olha o que Paulo faz em seguida, presta atenção. Por isso, em função disso, de ver essa cidade de Atenas cheia de ídolos, cheia de amores fora de ordem, Paulo discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus. O que é, gente, na sinagoga? Na sinagoga, Paulo está como nós estamos aqui. Ele está num ambiente onde ele abre a Bíblia e ele diz assim, abram lá, por favor, no livro de Deuteronômio. Que expressão estranha, né? Não é uma expressão da nossa cultura. Deuteronômio. Mas você que frequenta uma comunidade cristã há algum tempo, você sabe que na Bíblia, no Antigo Testamento, o 5º livro da Torá chama-se Deuteronômio. Então você abre. Então Paulo está nesse ambiente onde todo mundo conhece o que ele está falando e ele fala na sinagoga, ele discute lá com judeus, com gregos, tementes a Deus. Ele sai dali, ele vai para a praça principal. Bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. A praça municipal, o Ágora, era uma espécie de mercadão municipal, onde todo mundo está ali. Gente comprando pastel, gente voltando com um pacotinho cheio de tomate, gente indo buscar cheiro verde, gente voltando com um saco de batatas. Todo mundo está ali na praça principal. Ali também, Paulo fala e discute a respeito da sua fé. Mas o texto continua, presta atenção nisso. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, com Paulo. Alguns perguntavam, o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam, parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram-no a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Gente, Paulo vai na sinagoga, fala com os de dentro, gente que entendia a mensagem bíblica. Depois Paulo vai para a praça principal e ali ele encontra todo tipo de gente. Gente analfabeta, gente graduada, gente pós-graduada, gente que tem uma ascensão social e gente muito simples. Mas nesse terceiro momento, Paulo vai para o lugar onde o pensamento da cidade de Atenas era formado. O Areópago era o lugar onde as principais cabeças da cidade estavam pensando filosoficamente, pensando e refletindo acerca dos acontecimentos. E dali do Areópago saía grande influência para o desdobramento daquela sociedade. Paulo, ele comunica primeiro na sinagoga, depois na praça principal, e agora ele está no Areópago. Ele é levado pelos epicureus, pelos estoicos para este lugar, e ali neste ambiente agora, ele tem uma outra oportunidade. Agora veja só, olha o que Paulo diz. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. E aqui, gente, eu quero gastar um pouquinho de tempo para que nós entendamos a respeito da importância de se conhecer e de se dialogar com a cultura local. Por quê? Olha o que Paulo está fazendo. No contexto de Atenas, existia o panteão grego,
onde estavam todos os deuses ali escalonados. Cada Deus tinha um nome, e eles então se submetiam a esses deuses, oferecendo sacrifícios a esses deuses para terem fertilidade com relação às suas terras, fertilidade física, saúde, dinheiro, sabedoria. Então, existiam inúmeros deuses, e existia um espaço que estava assim, ao Deus desconhecido. Esse Deus aqui não é Jesus. Esse Deus aqui não tem nada a ver com Jesus. Para a cultura grega, esse ao Deus desconhecido, esse altar, era assim, vai que a gente esqueceu de alguém. Vai que a gente esqueceu de algum Deus. E vai ficar zangado com a gente. E aí, porque a gente fez todo esse panteão bonito aqui, com a imagem de todos os deuses, e vai que um Deus foi esquecido e vai nos queimar. Então a gente constrói um ao Deus desconhecido, para que, vai que, se tivesse outro Deus, ele vai aceitar o sacrifício a partir desse aqui. Dessa imagem ao Deus desconhecido. O que Paulo faz? Paulo, sabendo que existe esse pensamento, Paulo, ele se apropria dessa imagem, ele dialoga culturalmente, e ele diz, está vendo esse Deus desconhecido aqui? Vocês são religiosos, vocês estão certos. Vocês estão vendo essa imagem aqui, essa inscrição ao Deus desconhecido? Então, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. Gente, quando nós entendemos como a nossa cultura funciona e como as músicas estão sendo cantadas por aí, quando você vai num churrasco e aí o seu amigo coloca lá uma canção e de pura sofrência e de música sertaneja, por exemplo, você pode encontrar ali naquela canção imagens, reflexos da queda, porque aquelas músicas vão ter muito a ver com traição, com infidelidade, mas ali também você pode encontrar um gancho a respeito de uma vontade, a respeito de um desejo, a respeito de um relacionamento profundo e verdadeiro, que só Jesus pode proporcionar. O ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa manhã, é que nós precisamos ser intencionais. Paulo, ele olha para essa imagem e ele olha isso como sendo uma oportunidade. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. Gente, quais são os ambientes onde vocês estão inseridos? Quais são os ambientes onde vocês estão inseridos? E nestes ambientes, o que as pessoas estão consumindo? Você sabe? Que música as pessoas estão ouvindo? Seu colega de trabalho, que música ele ouve? Que literatura ele está lendo? Que tipo de literatura seus amigos estão lendo? Quais séries eles estão assistindo? Isso é cultura. E você pode olhar para isso como sendo um inimigo para o desenvolvimento da espiritualidade. Ou você pode enxergar na cultura ganchos para você se conectar a essas pessoas, como Paulo fez. Como Paulo fez. Sabe esse seriado que você está assistindo na Netflix? Esse seriado, ele conta algo muito legal mesmo. Ele fala a respeito desse desejo do ser humano por ser feliz. Você sabia que existe uma história muito mais velha que a Netflix e que fala para a gente sobre alguém que construiu, que trilhou, que fez um caminho para nós na direção desse contentamento contínuo? Presta atenção nisso. Na sinagoga, e aqui, gente, eu quero lembrar você de uma coisa. Nós, como igreja, nós temos muita facilidade para falar de Jesus na sinagoga. Ok? Na sinagoga a gente fala de Jesus. Aqui, nesse ambiente, você fala de Jesus para qualquer pessoa, por mais que você seja uma pessoa mais introvertida. Na sinagoga existe um padrão. Na sinagoga você explica. Eu estou aqui explicando um texto.
Atos 17 vai mais ou menos nessa direção. O que eu estou fazendo aqui é explicar um texto, partindo do pressuposto que você entende que a sabedoria bíblica é a verdade, é a verdadeira história a respeito da humanidade. Eu estou explicando. Na sinagoga nós explicamos. Na sinagoga nós temos leituras comuns. Deuteronômio. Abra sua Bíblia em Salmos. Evangelho de Marcos. Carta de Paulo aos Filipenses. Leituras comuns. Na sinagoga nós temos personagens comuns. Quando eu falo para você a respeito de Abraão, por mais que você não entenda tanto assim a respeito da sabedoria bíblica, você sabe que Abraão é um personagem bíblico. Se eu falo para você a respeito de Adão, você já conecta, você sabe do que eu estou falando. E conceitos comuns. Se nós começarmos a falar sobre perdão aqui, não há nenhuma divergência de que perdão é um ensino. É a vida de Jesus distribuída na nossa direção, por meio do perdão. Agora, Paulo, ele fala assim na sinagoga, mas o objeto aqui desse texto é falar sobre o que Paulo fala lá no Areópago. E o Areópago, gente, é o lugar onde você está inserido, onde há produção cultural de todo tipo e variedade, ok? Se você está inserido na universidade, você está lá em um tipo de Areópago, onde um tipo de cultura está sendo desenvolvida e produzida, e você está ali e tem contato com isso. Se você está na sua loja, onde inúmeras pessoas entram e saem, e você encontra muitas pessoas com uma visão, uma cosmovisão diferente, aquele é o Areópago. O Areópago é o lugar onde o pensamento é formado de uma forma extremamente diversa. Olha só, no Areópago não há uma explicação. No Areópago nós temos que nos comportar apresentando um novo ensino, porque não há uma explicação a respeito de um texto. Se você começar a falar da Bíblia, a pessoa fala assim para você: poxa, legal, bacana, para você, para mim não é. Eu não estou nem aí para o que a Bíblia diz. Então você precisa apresentar um novo ensino a respeito daquilo que tem tocado a sua vida, que tem transformado você. Em vez de leituras comuns, nós precisamos fazer, e Paulo faz ali, uma exegese cultural. Uma exegese cultural. Gente, nós somos a geração, talvez não eu necessariamente, não você, mas a geração que tem contato ao TikTok. Para quem não sabe, o TikTok é uma rede social onde você consome pequenos vídeos e você vai olhar centenas de vídeos e não vai guardar praticamente nada. Nada. Mas eu não gosto de TikTok. Você não gosta, mas tem a ver com a nossa geração. Tem a ver com o nosso tempo de redes sociais, de muita informação, de pouco conteúdo. Se nós, como discípulos de Jesus, como igreja, não entendermos e fizermos a exegese cultural, nós vamos perder o bonde da história. E não vamos conseguir comunicar o Evangelho. Paulo, gente, no Areópago, ele podia simplesmente abrir a Bíblia e dizer o seguinte: bom, a Bíblia é a Bíblia, eu creio na palavra de Deus, ela é inerrante, ela é fiel. Eu vou abrir a Bíblia aqui no Areópago e vou falar o que eu tenho para falar. Ele não faz isso. Ele se comunica fazendo uma conexão cultural. Eu quero desafiar você. Você como discípulo e discípula de Jesus, nós como comunidade cristã, nós somos o ático. Nós estamos aqui neste nosso terceiro encontro, nesse novo espaço, aqui no bairro Rebouças, e esse ambiente aqui, ele é simplesmente um imóvel. O ático somos nós. Quando estamos juntos, a igreja de Jesus é a igreja de Jesus quando ela está reunida, quando ela está em missão. Mas o desafio que eu faço para você nessa manhã, lembre-se de que você precisa ter intencionalidade e fazer uma exegese cultural para comunicar com seus amigos. Carlos, já convidei para vir na igreja, mas eles não gostam de igreja. Claro que não gostam. Você convida para vir à igreja. Você precisa, assim como Paulo, fazer uma exegese cultural e entender quais são os anseios dos seus amigos, quais são as dores deles, quais são os medos que eles têm, e como que Jesus pode ser o redentor da história particular deles. Além da exegese cultural,
Se na sinagoga nós temos personagens comuns, no Areópago nós só temos pontos de contato. Não há personagem comum. Nós temos simplesmente pontos de contato para minimamente conversar, para minimamente interagir. E ainda, se na sinagoga nós apresentamos conceitos comuns, aqui nós podemos falar a respeito de fé e trabalho, de fé e cultura, fé e música, fé e qualquer tipo de desdobramento cultural e artístico. No Areópago, o que nós apresentamos é o Evangelho. E, gente, eu quero desafiar você. Você está inserido em ambientes que eu não estou. Falar de Jesus é papel do pastor ou dos pastores. Também, como discípulo de Jesus, eu tenho o dever, a obrigação de compartilhar o Evangelho com os meus vizinhos, com os meus amigos, com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, fazendo uma exegese cultural e apresentando para eles o Evangelho. Agora, você tem amigos que eu não tenho acesso a eles. Você tem vizinhos que eu nem conheço. E nós aqui, quando nós descapilarizamos, quando nós nos espalhamos saindo por aquela porta, nós temos, gente, um potencial de alcance muito grande, apesar de sermos uma comunidade muito pequena. Só que esse potencial somente acontece quando você se indigna com os ídolos, com os amores fora de ordem das pessoas que cercam você. Quando você vê que o seu amigo que está se divorciando, ele está fazendo isso porque ele está amando mais a ele mesmo do que a esposa dele. E sendo que a sabedoria bíblica me instrui de que eu devo dar a vida por minha esposa como Cristo deu a vida pela igreja. Então esse cara, esse camarada, esse seu amigo que está se divorciando pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, ele está com o coração cheio de ídolos, de amores fora de ordem. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de alguém que faça a exegese cultural da vida dele por ele e que lhe apresente a mensagem do Evangelho. E quem vai fazer isso, amigos e amigas, sou eu, é você, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Presta atenção, o pastor Timothy Keller, falecido recentemente, a respeito da contextualização. Isso que Paulo faz ali em Atenas, isso que nós devemos fazer a respeito da contextualização. Olha o que ele diz. Contextualização encarna o Evangelho para uma cultura. É o processo através do qual nós apresentamos o Evangelho para pessoas com uma visão de mundo bem peculiar, de forma que nossos ouvintes possam entender. Gente, olha que parece que ele descobriu o pulo do gato, né? É a coisa mais óbvia do mundo. É óbvio que quando você fala de Jesus, fala da sua fé para alguém, o mínimo que se espera é que essa pessoa entenda. Mas eu quero dizer para você, muitas vezes quando você convida alguém para ir à igreja, muitas vezes quando você fala de Jesus e não se preocupa com as pontes culturais, não se preocupa com a contextualização, essas pessoas nem ao menos entendem o que você quer dizer. Nem ao menos entendem qual é o seu ponto. Contextualização é o trabalho, é o processo para que nós possamos fazer com que nossos ouvintes nos entendam, é o mínimo. Ainda, contextualização não é dar às pessoas o que elas querem, mas sim as respostas de Deus para as perguntas que elas estão fazendo de uma forma que elas possam compreender. Agora, tudo em uma igreja deve ser contextualizado. Sua mensagem, seu discurso, sua abordagem, seu modo de liderança, seu estilo de adoração. Você já percebeu, frequentando aqui essa comunidade cristã, que ali na frente, na nossa identificação, a gente praticamente não tem uma identificação que isso aqui é uma igreja? Você já percebeu, além de nós cantarmos uma música da cultura popular hoje, que nós temos uma preocupação com não nos parecermos igreja? Você já percebeu que nós temos caminhado intencionalmente na construção de uma comunidade cristã que seja acolhedora, especialmente para os de fora?
para os que não são discípulos de Jesus? Pois bem, isso é intencional. Isso é um desejo que nós temos, e não necessariamente acertamos, mas é um desejo que nós temos de que tudo dentro dessa comunidade cristã seja contextualizado. A mensagem, o discurso, a abordagem, o módulo de liderança e o estilo de adoração. A contextualização, gente, é imprescindível para que nós comuniquemos a maior mensagem de todas. Eu quero voltar para o texto com você aqui e rapidamente passar por alguns versículos que mostram para nós que Paulo não está inventando a roda aqui. Agora, Paulo vai dizer do Evangelho, de forma simples. Olha o que Paulo diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra. Ele voltou lá para Gênesis. Ele está explicando a sabedoria bíblica. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Aqui, ele está citando Aratos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É uma citação de um filósofo grego. Pois alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Está citando aqui Epimênides. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. O que Paulo está fazendo aqui? Explicando mais ou menos a história do Evangelho para os seus ouvintes. Ele faz uma conexão cultural e depois ele fala do Evangelho. Mas preste atenção no resultado. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Então, são diferentes reações aqui a respeito da mensagem do Evangelho. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Agora, preste atenção nisso. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. E entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris e alguns mais. Gente, para a gente caminhar para a conclusão, preste muita atenção nisso. A contextualização, ela é imprescindível. Se você não contextualizar a sua fé para o seu vizinho, se você não contextualizar a sua fé para o seu colega de trabalho, ele não vai entender. Quem vai entender são os da sinagoga, ok? Se você frequentar um grupo de conexão nosso durante a semana e você explicar a sua fé, todo mundo vai entender. Porque você está num ambiente intramuros, com os de dentro. Agora, no seu trabalho, na universidade, com os seus vizinhos, você precisa ter uma mensagem contextualizada. E quando você fizer isso, o texto nos garante que nós teremos, ou que você terá, pelo menos 3 reações. Alguns vão zombar de você. Que babaca. Olha, tentando contextualizar, falar para mim a respeito do que eu preciso se utilizando da Bíblia ou da cultura. Esses dias eu tive uma conversa com o Rubem. A gente foi tomar um café numa padaria, né, Rubem? A gente faz isso com frequência, bater um papo e alinhar as ideias. E eu cheguei 2 minutinhos antes do que o Rubem e tinha uma moça sentada à frente da padaria e ela falou assim, moço, você pode trazer alguma coisa para eu comer? Eu falei assim, posso. Eu entrei dentro da padaria, peguei um pingado, um café com leite e pedi para a moça fazer um pão lá com queijo, manteiga. E eu voltei para ela e ela falou assim para mim, não, eu queria café em pó.
E aí eu me ajoelhei de frente para ela. E, gente, com todo o carinho do mundo, eu disse para ela assim: eu sei por que você quer esse café em pó e você não quer isso que eu trouxe para você. Mas coma, sirva-se, fique à vontade, eu trouxe para você. Aí ela falou assim, não, mas eu preciso levar para minha casa. Eu falei assim, como que é seu nome? Ela disse o nome dela. E eu falei assim, olha, eu posso ajudar você. Sabia que eu posso ajudar você? Ela falou, pode. Eu falei, posso. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus, ele pode transformar você muito mais do que esse alimento aqui pode transformar a sua vida. Quando eu comecei a falar disso, gente, ela simplesmente me ignorou. Ela me ignorou e ela olhou para frente e não quis mais conversar comigo. Depois ela levantou e deixou ali o café com leite e o pão, ela não quis nem pegar. Quando eu comecei a falar para ela a respeito do Evangelho de Jesus, mesmo após ter trazido o pãozinho para ela, o café com leite, ela não quis ouvir. Alguns vão zombar de nós. Alguns vão nos ignorar. Outros, conforme esse texto diz, vão dizer assim, legal o que você está dizendo, não entendi muito bem, outra hora eu escuto melhor. Mas nós temos que nos apegar aqui à terceira consequência. Terceira consequência, presta atenção, gente. Alguns homens juntaram-se a ele, a Paulo, e creram. Olha só, entre eles estava Dionísio. Dionísio era membro do Areópago. Sabe o que eu enxergo aqui, gente, olhando para esse texto? Se Paulo não tivesse ido na sinagoga e na praça principal, e aqueles filósofos não tivessem levado Paulo para o Areópago, se Paulo no Areópago não tivesse contextualizado a sua mensagem, fazendo uma ponte com o Deus desconhecido, esse Dionísio nunca teria sido alcançado pela mensagem do Evangelho. Dâmaris nunca teria sido alcançada pela mensagem do Evangelho. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão num contexto específico. Elas estão no Areópago. E a mensagem da sinagoga não chega lá. Deixa eu contar para você uma coisa. Hoje, nós temos o YouTube. Todas as nossas mensagens estão lá no YouTube. Mas elas não chegam nos nossos amigos, gente. E se você compartilhar, dificilmente também eles vão abrir. Porque não é assim que se conecta com as pessoas que estão no Areópago, que estão conversando a respeito de uma outra cultura, que estão vivendo um outro momento. Gente, quem são os Dionísios e as Dâmaris que estão no seu ambiente de trabalho? Sabe aquele amigo seu que jamais entraria numa comunidade cristã? Sabe aquela amiga da sua universidade que jamais gostaria de ouvir a respeito do Evangelho? Pois bem, seja um Paulo na vida dela e em posse do Evangelho, comunique essa mensagem de uma forma contextualizada, para que esse amigo, essa amiga, assim como Dionísio, assim como Dâmaris, também possam se tornar discípulos de Jesus e conhecer a mensagem do Evangelho que nos liberta. Gente, Jesus entrou na história. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele deu a vida dele por nós. E ele nos chama para que sejamos seus seguidores, seus imitadores. Ele nos chama para que nos conectemos com amigos e amigas por aí, nos indignando com os amores fora de ordem e mostrando para o mundo de que existe esperança, existe uma boa notícia, existe um novo reino, existe uma nova oportunidade, existe uma nova estrutura de mundo possível, porque Jesus venceu a morte. E na semana que vem nós vamos celebrar, ele não apenas venceu, mas ele ressuscitou 3 dias depois, o reino está entre nós. Algumas pessoas não sabem disso. Algumas pessoas não veem o reino entre nós. Algumas pessoas olham para a música O Sol do Jota Quest e apenas veem a música O Sol do Jota Quest. Algumas pessoas olham para livros da nossa literatura nacional ou de outros países e olham simplesmente para livros, para literaturas. Mas nós que enxergamos o reino de Deus, nós apontamos para o reino de Deus. Também a partir da cultura. Também a partir da cultura do nosso tempo.
Amigos, amigas, para a gente concluir, para a gente levar para casa alguma reflexão nessa manhã. Por que nós estamos aqui? 24 de março de 2024. Por que você está aqui nessa manhã? Nós poderíamos estar em vários outros lugares. Por que nós estamos aqui, gente? Eu entendo, eu acredito que Deus está fazendo algo nesta comunidade e trouxe você hoje aqui para que você olhe para a sua história e talvez enxergue convergência entre o que Deus está fazendo na sua história e na história do Ático, para que nos juntemos nesse diálogo cultural, onde a mensagem é a única mensagem do Evangelho, mas que nós tentamos com criatividade comunicar e apontar para as pessoas que esse desejo que elas têm é a respeito de Jesus, que esse amigo que o Milton Nascimento procura é Jesus, o amigo mais chegado que um irmão. Que esse sol que a banda J Quest canta tem a ver com o sol da justiça, Jesus Cristo. Eles não sabem, eles compõem essas canções sem saber. Mas Paulo sabia, e eu e você sabemos, que é tudo sobre Jesus. Por que é tudo sobre Jesus? Porque ele venceu a morte. Se você conhecer um outro ser humano que também venceu a morte, nos apresenta, por favor. Jesus venceu a morte. Se ele venceu a morte, toda a história, toda a narrativa bíblica é verdade. E se toda a narrativa bíblica é verdade, então é tudo sobre Jesus. Para levarmos para casa, primeiro, lembre-se de que a cultura não é inimiga da igreja. Antes, pode ser uma aliada na comunicação contextualizada das boas novas de Jesus. Que música você tem ouvido? Olhe para as músicas que você ouve, para as canções que você gosta, que não são necessariamente cristãs, e enxergue nelas imagem de Deus e imagem da queda. E de uma forma crítica, use as músicas que você ouve, as literaturas que você lê, as séries que você assiste, para se comunicar com seus amigos e amigas com a mensagem do Evangelho. 2, peça a Deus sabedoria e coragem para compartilhar sobre Jesus de uma forma que seus amigos consigam entender. Peça sabedoria e coragem. Não é só falar de Jesus, gente. Falar de Jesus até papagaio fala. Não é só falar de Jesus. Deus nos deu um cérebro, Deus nos deu uma capacidade cognitiva para que nós, diante dos nossos amigos, consigamos entender os problemas, as dores, os medos e apresentar de forma relevante e contextualizada a única mensagem capaz de dar sentido para a vida deles. Peça para Deus sabedoria e coragem. E 3, assim como Dionísio e Dâmaris, existem pessoas perto de nós que somente serão alcançadas pelo Evangelho se a mensagem da igreja for relevante e contextualizada. Gente, quem são os Dionísios e as Dâmaris que estão perto de vocês? A minha ideia aqui, gente, não é que nós sejamos uma igreja, sabe, que fica enchendo a paciência dos amigos, venham nos conhecer, não é disso não que a gente está falando aqui. Mas tem amigos de vocês que estão à beira do suicídio. Tem amigos nossos que estão à beira do divórcio. Tem amigos nossos que estão espancando seus filhos porque não sabem o que fazer com eles. Tem amigos nossos que perderam a graça na vida há muito tempo e apenas sobrevivem. São Dionísios e Dâmaris espalhados por aí, trombando comigo e com você todo dia. Peça para Deus dar sabedoria e coragem para você compartilhar com eles de uma forma contextualizada, uma forma como que eles entendam de que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E vamos construir juntos essa comunidade
que ousa dialogar com a cultura, sempre em favor da mensagem do Evangelho. Vamos orar? Deus de graça, nesta manhã nós queremos pedir que o Senhor nos guie como seus discípulos, como suas discípulas, na direção desta contextualização fiel. Deus, não queremos simplesmente contextualizar de forma infiel. Ajuda, Pai, com que a nossa comunidade, com que o Ático seja uma igreja que tem como fundamento, como regra e prática, única e exclusivamente, a sua palavra. A grande história a respeito do que o Senhor fez em nós e pode fazer através de nós. Mas ajuda-nos, Pai, nos dá sabedoria hoje, para que possamos compartilhar desta mensagem transformadora, de forma relevante e contextualizada. Ajuda-nos, Deus, a enxergar o que nossos amigos estão ouvindo, o que nossos amigos estão lendo, o que nossos amigos estão consumindo, para que, Deus, conhecendo isso, possamos nos conectar a eles, para que, assim como Dionísio e Dâmaris, que nossos amigos distantes do contexto de uma igreja local, mesmo assim, possam ouvir falar de que há esperança, de que alguém deu a vida por eles, de que alguém os amou com amor obstinado e deu a vida por eles, venceu a morte e os convida para viver uma nova realidade. Faz isso, Pai. Coloca em nossas mentes e corações aqui nesta manhã nomes de Dionísios e Dâmaris que nos cercam. Coloca aqui nesta manhã, Deus, em nossos corações vidas reais, para que possamos com sabedoria nos conectar e compartilhar sobre a sua vida, Jesus. Faz isso. Essa é a nossa oração, em seu nome. Amém. Amém.